Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou pontonista de Química do Poliedro de Campinas e hoje eu vou te ajudar a resolver esse exercício. Bom, esse exercício da FUVEST, ele fala pra gente, né, que em uma aula experimental existiam dois grupos de alunos, o grupo 1 e o grupo 2. Eles utilizaram dois experimentos diferentes para estudar a velocidade de reação do carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico. Bom, antes de eu entender como que ocorreu esses dois experimentos diferentes, eu já montei a equação do carbonato de cálcio com HCl, tá bom? Gente, a primeira forma mais fácil de você olhar para os produtos formados dessa reação é fazer a reação dessa forma branquinha que eu estou mostrando para vocês. Então, eu pego o carbonato de cálcio, reage com o HCl. O que vai acontecer aqui? Uma dupla troca, olha. O cátion Ca vai se ligar com o ânion do outro, né? Então, vai ficar CaCl2, porque a carga do Ca é 2+. E esse carbonato, que no caso é o ânion, vai se ligar com o cátion do outro, né, gente? Isso é assim que acontece a dupla troca. E aí eu vou ter a formação desse ácido carbônico, tá? Então, escrever essa primeira reação já te facilita a escrever a próxima. Como assim, Mari, a próxima? A gente precisa lembrar que o ácido carbônico ele é um ácido instável. Então, a gente não vai encontrar ele praticamente dessa forma. A gente vai encontrar ele como? Na forma de água e CO2. Então, essa segunda equação me mostra, na realidade, como que eu vou ter essa produção, né? Essa reação, na verdade, vai estar muito pronunciada na forma de produção de água e CO2, porque esse ácido é instável, tá bom? Isso já vai ser importante porque você vai ver que este carinha aqui é o tchan do nosso exercício e ele vai dar umas dicas de como a gente vai ter que utilizá-lo, beleza? Bom, continuando, ele fala que as condições de temperatura e pressão eram as mesmas no início dos dois procedimentos. Então, isso não muda. Em cada um deles, os estudantes empregaram a mesma massa inicial de carbonato de cálcio, o mesmo volume de solução de ácido clorídrico na mesma concentração. Ou seja, eu estou colocando a mesma massa nos dois, o mesmo número de mols nos dois, né? Porque se eu utilizo o mesmo volume de HCl na mesma concentração, eu estou usando o mesmo número de mols. Então, tá igualzinho, gente. Tá igualzinho os dois experimentos. O que está mudando? A única coisa que está mudando, se você continuar lendo aqui, é que o grupo 1 realizou esse experimento no sistema aberto e o grupo 2 realizou esse experimento no sistema fechado. O grupo 1, portanto, ele perde gás. Que gás? O CO2, né, gente, formado. Esse gás vai para a atmosfera, enfim, ele não vai ficar ali contido, tá bom? Então, ele vai perder esse CO2. E o grupo 2 não, o grupo 2 vai armazenar esse CO2. Uma coisa que a gente precisa ter em mente e lembrar lá do comecinho da regra de Lavoisier. O que Lavoisier, né, dizia pra gente? Que se eu tenho um sistema fechado, isso é importante, tá bom? E nesse sistema fechado, as massas dos reagentes, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, quando eu estiver no caso do grupo 2, a soma das massas do que eu estou colocando aqui no reagente tem que ser igual à soma das massas do produto, porque eu não estou perdendo nada, certo? Beleza? Então, teria que ser igual, teria que se manter constante, tá bom? Então, por exemplo, ó, para o grupo 2, dá uma pegada aqui, ó. Para o grupo 2, se eu coloco 110 gramas de reagente, né, no início, eu preciso encontrar 110 gramas desses produtos no fim, tá bom? Agora, já no grupo 1, não. No grupo 1, como o sistema dele é aberto, conforme eu produzo o CO2 vai embora. E, gente, tanto a água, tanto o CO2 e tanto o cloreto de cálcio, eles estão lá contribuindo para o aumento da massa, fazendo com que essa massa chegue no valor inicial que eu coloquei, certo? Certo. Então, se o CO2 está indo embora, o que está acontecendo com a massa dos produtos? Está diminuindo. Então, a quantidade de massa que eu coloquei nos reagentes não vai ser igual à quantidade de massa dos produtos, porque eu estou tendo perca, né? Eu estou perdendo o produto, tá bom? E como isso pode ser exemplificado aqui, ó? Olha essa tabela, vai confirmar esse nosso raciocínio. No tempo zero, que só tem reagente, eu tenho uma massa, né, desses dois caras, tenho uma massa igual a 110 gramas. Já no tempo, né, após 60 segundos, olha o que aconteceu com a massa diminuiu. Por que a massa diminuiu? Era para continuar igual, né? Mas a massa diminuiu porque eu estou perdendo um dos constituintes desse produto porque está indo embora, tá bom? E aí, conforme o tempo mais passa, né, quanto mais você passa o tempo, mais vai diminuindo essa quantidade final, porque mais CO2 está sendo formado e, consequentemente, mais CO2 está indo embora, fechou? O que ele pergunta no exercício, né? Ele quer que a gente compare os dois experimentos, então um sistema aberto e um sistema fechado, e ele quer saber os volumes aproximados de CO2 em litros recolhidos pelo grupo 2, após 60, 180 e 240. Gente, primeira coisa, até agora eu só falei em questão de massa. A massa que eu teria no sistema fechado inicial tem que ser igual à massa no final. Não estou falando em litros. Ah, mas olha, lembra que existe uma relação que eu consigo transformar gramas em litros? Existe
Um mol de CO2, gente, se fosse na CNTP, que não é o caso do exercício, um mol de CO2 pesa 44 gramas, certo? Que é só a massa molar dele, só olhar para a massa molar dele. E esses 44 gramas representam o quê? 22,4 litros, porque um mol, que representa 44 gramas, representa 22,4 litros de CO2. Lembra disso na CNTP? Na CNTP, 22,4 litros eu tenho da substância que eu estou avaliando para cada mol daquela substância, tá bom? Então, essa é a primeira relação, que sim, eu consigo transformar esses valores dados em massa que ele está me dando em litro, tá bom? Já tranquilizando vocês. A segunda parte é a gente compreender que se o experimento foi utilizado em ambos os casos, a mesma quantidade, a mesma massa inicial e tudo mais, eu consigo entender que a quantidade de CO2 que está sendo eliminada pelo grupo 1 em todos esses tempos vai ser igual à quantidade de CO2 que está sendo armazenado pelo grupo 2. Porque a única diferença é que no grupo 1 o CO2 vai embora, no grupo 2 o CO2 fica. Então eu só preciso analisar, qual é a quantidade de diferença aqui? Se eu pegar 110 e tirar de 109,38, eu vou ter uma massa. Essa massa, né, gente, vamos olhar aqui. Essa massa, ela representa a massa de CO2. Então, se eu sei a massa de CO2 que está indo embora, porque é essa massa que está fazendo a diminuição desse valor, consequentemente, eu consigo transformar essa massa para volume. E aí, eu vou fazer isso, Aqui você tem que tomar um pequeno cuidado, O que a gente tem que tirar, né? Que o mol de CO2, a gente sabe que pesa 44 gramas, porque é a massa molar dele. E também a gente sabe que o mol tem um volume de 24 litros. Mas aí você vai falar assim, Mari, você acabou de falar que é 22,4. Sim, 22,4 na CNTP. Mas se você olhar no exercício, é que não apareceu aqui no print. Mas o exercício, ele fala para considerar 24 litros por mol, tá? Então, eu vou até colocar aqui, nesse exercício, que possivelmente vai estar aparecendo no seu caderno, ele fala para você considerar 24 litros por mol, tá bom? Então, a gente tem que usar essa relação. Fechou? Então, agora eu vou converter essa massa de CO2, que no grupo 1 foi perdida, mas eu sei que no grupo 2 tem que ser a massa recolhida, tá bom? Então, eu vou transformar. Se 44 gramas vão ter um volume de 24 litros, 0,62 gramas, esse vai ser o valor em litros, tá bom? Olha lá, já tá dando os valores parecidos com o que a gente tem nas alternativas. Mesma coisa para os 180 segundos, Eu pego a massa inicial, sempre olhando para a massa inicial, tá, gente? Porque em cada segundo passado, né, em cada momento que eu vou estar analisando, eu estou analisando tudo aquilo que foi produzido. Então, eu tenho que sempre olhar para um valor fixo. E o valor fixo inicial vai ser a massa inicial, tá? Então, eu pego 110 gramas, tiro a massa que eu medi em 180 segundos, que foi 109,12. A diferença me dá a massa de CO2 formada em 180 segundos. E aí, o que eu faço? Eu transformo essa massa da mesma forma que eu transformei aqui em cima para litros, tá bom? E vai me dar um valor de 0,48 litros de CO2. Gente, vou fazer a mesma coisa para 240 segundos, tá? Façam a mesma coisa. Peguem o 110, retirem 108,9. A diferença em massa que vocês vão encontrar, vocês vão converter para litros, tá bom? É a mesma coisa, igualzinho. Nesse terceiro caso, né, de 240 segundos, eu vou chegar em 0,60 litros de CO2, tá? Então, só retomando, esse 0,84 litros é o valor do CO2 eliminado, ou seja, perdido no experimento 1, mas é o valor armazenado, recolhido pelo grupo 2. Mesma coisa para esse cara aqui, tá? Em 180 segundos, esse valor é o valor perdido no grupo 1, mas é o valor armazenado no grupo 2, tá bom? Então, tendo esses valores, que vocês vão calcular o terceiro para mim, a gente vai chegar à alternativa C, 0,34, 0,48 e 0,60. Tá bom, gente? É isso. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos. Estamos juntos.